trabalhando dentro do tema, a gente vê dentro da Bíblia Sagrada diversas pessoas que Deus usou e que fez parte de algum tipo de diagnóstico. Se a gente for pegar, e eu gosto muito de enfatizar isso, porque hoje talvez você não tenha nenhum diagnóstico, mas amanhã eu não sei, eu quero que você não tenha. Mas eu conheço uma médica que ela é neurologista e ela não tinha nenhum diagnóstico. E de uma hora para outra ela foi diagnosticada com ela, que é uma doença severa, esclerose lateral amiotrófica. E é uma doença severa. E ela sabia, porque ela era neurologista, ela sabia o que ia acontecer com ela. Ela sabia o que ia acontecer. Ou seja, ela tinha na faixa de 40 para 50 anos e descobriu, e chegou o diagnóstico. Como algum aqui de nós podemos sofrer algum tipo de acidente e ir para uma cadeira de roda. A gente precisa entender que não é só o fato de ser ou de estar envolvido com alguém na família que a gente precisa se adequar à inclusão. Não, nós precisamos, porque um dia nós podemos ser essa pessoa que vai precisar. E a própria palavra de Deus diz, em princípios, que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, eu tenho que pensar em fazer algo pelo outro, aquilo que eu queria que fizesse por mim. Então, a gente precisa trabalhar nisso. A gente precisa se envolver nisso. E a igreja, ela tem princípios que precisa trabalhar na questão da inclusão. Se você for mergulhar na palavra, você vai encontrar o amor e a compaixão, onde todos devem ser amados e acolhidos, a igualdade e o respeito, onde todos devem ser tratados da mesma forma, devem ter a mesma dignidade. A questão da comunidade em si, do apoio que ela deve fazer, porque a prática do cristianismo, ela funciona assim. E aí é onde nós vamos encontrar desafios, é onde nós vamos encontrar situações que vão mexer conosco. E eu quero já trazer aqui, porque o nosso tempo, a gente tem essa palestra, a gente tem esse momento aqui gostoso, por volta de uns 40 minutos a 50 minutos de conversa, e a gente precisa correr para falar um pouquinho, porque é muita coisa. Se eu fosse contar para você o que a gente vive diariamente, o que a gente passa com a igreja, o que a gente passa em alguns momentos, seria muito tempo, mas a gente aqui precisa ser bem sistemático. Então, olha o que eu quero mostrar para você nessa realidade. Existem estratégias que a igreja pode utilizar para uma aprendizagem ativa e inclusiva na escola bíblica. Primeira coisa que eu preciso falar com você é sobre o material. A gente falou aqui há pouco da acessibilidade. Acessibilidade, todo mundo entende que isso tem que ser. Por exemplo, o meu filho teve que estudar numa escola bem distante da minha casa porque era muito difícil achar uma escola com acessibilidade. E aí a gente encontrou em outro bairro, e isso quando eu morava na capital, em Fortaleza, porque hoje, por causa dos diagnósticos, eu tive que mudar a vida completamente. Hoje eu moro numa serra, hoje eu moro para trazer qualidade de vida, e graças a Deus eu tive a opção de fazer isso. Por conta do meu emprego, eu podia ir para qualquer lugar do estado. E a minha esposa hoje, graças a Deus, está vencendo o câncer por causa dessa mudança que a gente fez, radical. É claro que o senhor é responsável por tudo, mas foi ele que nos deu a oportunidade de mudança de vida. Então, a gente precisa entender que a acessibilidade é uma coisa que é para estar batida e em todo canto tem que ter acesso. Mas a gente precisa também de materiais. Geralmente, quando nós vamos para a escola bíblica, todo mundo tem a revistinha. Ou a revistinha da CPAD, ou a revistinha da Cristã Evangélica, dependendo da sua denominação, tem vários tipos de revistinha. Só que, geralmente, as revistas, ela atende ao público que não tem diagnóstico. Ou mesmo que tenha algum diagnóstico, mas um diagnóstico que possibilite essa pessoa a ler ou a ver, né? A ver e ler. Mas a gente também tem na igreja pessoas com deficiência visual, nós também temos na igreja pessoas com deficiência auditiva, nós também temos pessoas que têm outro tipo de diagnóstico que precisam ser engajados, que precisam participar. E geralmente a gente não tem material para essas pessoas. Então, o primeiro desafio que a gente precisa implantar numa escola bíblica, não só na escola bíblica, mas na igreja de um modo geral, é material acessível. A igreja ela precisa disponibilizar materiais pedagógicos em formatos acessíveis, como braille, áudio, recursos visuais, para atender a necessidade desses jovens e dessas crianças. A gente está falando de jovens e crianças, mas abrange para todo mundo. Mas como o assunto aqui é focado neles, precisa neles, por quê? Porque tudo aquilo que vai ser ensinado nessa fase vai repercutir para toda a vida. Tudo que a gente faz, tudo que a gente vive na criança e no adolescente vai repercutir para a vida inteira. O fato de eu ter me convertido aos 15 anos e hoje ter 43 anos, sem, graças a Deus, ter conhecido nenhuma possibilidade do mundo, tudo que eu conheço do mundo é de 15 anos para baixo, eu digo, é claro que eu vivo nesse mundo e eu sei das coisas que acontecem.
mas eu não tive a possibilidade de me desviar, não tive o desprazer de viver as coisas lá fora, não. Dos 15 anos para cá, mergulhei e eu devo isso a uma escola bíblica, eu devo isso a um estudo bíblico, eu devo isso a um pastor que andava lado a lado com a gente, que nos momentos que nós tínhamos fora da igreja, a gente estava na casa dele. Eu me lembro muitas vezes que para ensinar os filhos do pastor, a gente fazia uma troca. Eu ensinava matemática, química, as matérias da escola, e ele ensinava para a gente grego, hebraico, teologia sistemática. E aí a gente, alguns adolescentes e jovens, aprendemos muito e nos apaixonamos tanto que hoje nós estamos seguindo o passo do pastor que nos orientou, o pastor Marcelo Ribeiro, que até hoje guardo no meu coração e considero como meu pastor, justamente por tudo aquilo que ele fez na nossa vida. Então, a gente precisa de materiais.